para que eles tenham a oportunidade de ver a aula depois, tá? Então, vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. A gente está contando hoje com a participação e desde já eu agradeço. Tiago Rocha, mestrando e também especialista, né, em estratégia, em finanças, e ele trabalha com a gente lá no GECO. E uma parte que ele tem trabalhado muito é com relação ao cálculo da lacuna, né? A gente vem trabalhando aí durante essas aulas, conversando o que seria essa lacuna, né? Que seria a diferença lá, só retomando, a diferença entre o perfil de competências, né? Ou o domínio de determinadas competências e o que de fato a gente tem disponível. Então, a diferença entre o que a gente deveria ter, o que a organização espera da gente, o que de fato a gente detém, é o que a gente chama de lacuna ou gap de competência. E como a gente mesmo já conversou nas aulas anteriores, essas lacunas, elas podem ser trabalhadas por ações de desenvolvimento e de captação, que é a aula que a gente vai conversar amanhã, que eu vou gravar para vocês, tá? Então, a demanda que eu passei para o Rocha, já que a gente já teve essa aula conceitual sobre gestão por competência, era focar com vocês a parte de lacuna, né, que é resultado do processo de avaliação que vocês fizeram, né, e a gente vai usar hoje, o Rocha vai usar com vocês, exatamente os dados que a gente conseguiu levantar a partir da avaliação de competências de vocês, ok? Então, fiquem à vontade para ir tirando dúvidas, vocês vão ver que é uma parte mais técnica, né, mas seria essencial para quem trabalha na área de POT com desenvolvimento, trabalhar a identificação dessas lacunas, né, como estabelecer prioridades a partir dessas lacunas identificadas. Então, seria uma demanda muito fácil de ser repassada para o profissional de POT, né? Então, na sua maioria, você tem essa competência exigida para esse profissional. Então, por isso que eu quis enfatizar para a gente deixar muito claro, né, que tipo de dados a gente poderia levantar e como a gente poderia trabalhar esses dados, ok? Então, Rocha, eu vou passar a bola para você. Eles são todos seus, tá? E aí, fica à vontade, gente, fique à vontade para mandar pergunta até no chat, a gente vai conversando com o Rocha depois, ou podem pedir palavra também, que aí a gente já esclarece durante a apresentação, ok? É uma conversa, como a gente sempre faz, para ficar bem claro, né, o que a gente está passando para vocês, ok? Rocha, muito obrigada por ter aceitado participar da nossa aula, e eles são todos seus, fique à vontade, muito obrigada. Tá certo, Camila, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Como ela já me apresentou, né, eu sou aluno de mestrado da universidade, tenho 2 especializações também feitas pela universidade, trabalho no GESCOM, na área mais nessa área técnica, né, fazendo cálculo das lacunas, enfim, dando base e subsídios para a tomada de decisão dentro dos órgãos públicos, que o laboratório ele trabalha somente com instituições públicas. Então, eu vou conversar hoje com vocês um pouco sobre a identificação da lacuna de competências, né? A professora Camila já deve ter falado para vocês mais ou menos das fases, né, do mapeamento. Só para situar a gente, a identificação das lacunas ela é a quinta fase na metodologia que nós utilizamos hoje aqui no laboratório para dar o diagnóstico de competências dentro de uma organização pública. Então, você deve ter ouvido falar da análise documental, das oficinas, questionários, enfim. E eu vi que vocês já fizeram, inclusive, a avaliação lá dentro do sistema. Então, depois dessa avaliação, depois desse diagnóstico rodado, a gente consegue identificar as lacunas. Bom, o que viria a ser a lacuna de competências, né? A lacuna de competências, a professora Camila já deve ter falado para vocês, é a diferença entre as competências que a instituição precisa e quais são as competências que os servidores detêm hoje, qual o seu nível de capacitação dentro dessas competências. Então, essa seta aqui, ela mostra qual é essa diferença. Então, vocês podem ver que na seta azul, nessa linha azul, ele mostra quais são as competências atuais dos servidores, então todas as competências, os servidores não têm somente as competências necessárias à instituição, então você imagina que o servidor tem várias competências, mas as que interessam à instituição podem não ser a maior parte dessas competências. Enquanto que a linha vermelha, ela mostra quais são as competências necessárias à instituição. Então, esse cruzamento e esse buraco que fica entre as competências necessárias e as competências que os servidores já têm hoje
é o que nós chamamos de lacuna de competências. É isso que nós, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, como nós podemos identificar as lacunas de competência? O primeiro passo para que seja identificada as lacunas de competência é a instituição determinar o que ela precisa, né? E isso é feito com o mapeamento de competências. Então, quais são as competências que eu preciso dentro da minha organização? É a primeira pergunta a ser feita. Depois disso, a empresa precisa se perguntar o que nós já temos, o que nós já dispomos dessas competências necessárias, quem detém essas competências. E após saber o que nós precisamos e o que nós já temos, nós precisamos saber agora o que nós precisamos desenvolver ou captar, né? Quais são as competências que os servidores já detêm, quais são os seus graus de lacuna, ou se eu preciso de algo muito urgente, buscar fora no mercado, contratar uma pessoa. Esse gráfico que eu trouxe para vocês, eu não sei se ele está passando em tempo real, tá, Camila? Está tudo certo? Vocês estão vendo o gráfico? Sim, Ele, na importante a linha... necessidade de capacitação. Tá, perfeito, é isso mesmo. Na linha horizontal, aqui nesse eixo horizontal, vocês podem ver que ele se refere à necessidade de capacitação. Vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Então, são dois dados essenciais para o cálculo de lacuna que nós vamos ver hoje. O primeiro dado é a necessidade de capacitação, que vai ser dada por dois atores, o servidor e o gestor, e o outro, a importância ou centralidade. Eu não sei qual foi o termo que a professora Camila usou com vocês, mas se ela usou centralidade e eu falar de importância, é a mesma coisa. A gente está falando de quanto aquilo é central, quanto aquilo é importante para as atividades de uma unidade. Tá? Quanto mais perto da faixa vermelha na linha horizontal de necessidade de capacitação e da faixa vermelha em importância, maior é a prioridade de chamar esses servidores, quanto maior essa lacuna, maior a prioridade de chamar esses servidores para ações de capacitação da organização, seja ela pública ou privada. Bom, então agora a gente vai entrar no que de fato é a proposta da nossa conversa de hoje, que é como calcular, como o sistema que vocês inseriram lá aqueles dados, né, qual é a sua necessidade de capacitação, como ele calcula essas necessidades e chega a um diagnóstico final. A lacuna de competências, ela precisa de dois dados essenciais para ser calculada. E aí, se eu estiver andando muito rápido na parte do cálculo, me interrompam e a gente volta a falar sobre isso. O primeiro dado é a importância da competência dentro da unidade. Eu acredito que, se vocês trabalharam no formato de uma oficina durante as aulas, vocês viram que o primeiro passo é descrever a competência e depois dar a importância para a unidade, né? Então, precisa desse dado da importância. E o segundo dado é a necessidade de capacitação. Então, enquanto o primeiro dado, ele geralmente é colhido, ele é coletado dentro de uma oficina, a necessidade de capacitação, ela é determinada dentro do sistema por todos os servidores que trabalham dentro de uma unidade ou dentro de um órgão como um todo, tá? Então, a lacuna, ela é a importância da competência vezes a necessidade de capacitação dividido por um fator 10. Tá? E a necessidade de capacitação, ela é obtida por duas avaliações, que é a autoavaliação. Então, você como servidor, como um aluno dentro de uma unidade, você faz a sua avaliação naquela escala de 0 a 10, qual é a sua necessidade de capacitação. Quanto mais próximo do 10, maior a sua necessidade de capacitação, quanto mais próximo do 1, menor a sua necessidade de capacitação. Então, é feita uma autoavaliação e depois é feita uma avaliação do gestor desse servidor. Para você não ter só um viés de uma visão dentro da unidade, você pede para esses dois atores se avaliarem. Então, por exemplo, a professora Camila é a minha gestora e eu preciso avaliar uma determinada competência, digamos que seja atendimento ao público, faz parte do rol de competências que eu desenvolvo. Eu faço a minha avaliação enquanto servidor da unidade e a professora Camila, enquanto minha gestora, faz a minha avaliação, como ela percebe que eu estou frente àquela competência. NC é necessidade de capacitação, gente. Necessidade de capacitação. AA, desculpa, eu acho que faltou NC aqui na legenda, né? A é autoavaliação e a G é a avaliação do gestor, tá? Alguma dúvida quanto a essa fórmula? A gente vai aplicar ela mais à frente. Lembra, gente, que eu comentei com você que a gente pode fazer essa avaliação de competências utilizando diferentes
metodologias. 180 graus, 270 graus, 360 graus, dependendo de quantos atores organizacionais envolverem nesse processo de avaliação. Então, aqui a metodologia que a gente utiliza é 180 graus, no qual eu me autoavalio e eu sou avaliado pelo meu gestor imediato. Então, o que resulta nessa INC, que é a necessidade de capacitação, tá? Gente, alguém levantou a mão? Uma pergunta, acho que foi a Amanda. Podemos seguir? Era só para saber o que era o NC, já respondeu para mim. Isso, Obrigada. necessidade de capacitação. Então, só recapitulando, a fórmula tem dois parâmetros diferentes, tá? Eu coloquei aqui junto para vocês observarem como ela fica numa fórmula só. Mas esse fator, ele depende de uma outra fórmula, né? Que é a autoavaliação e a avaliação do gestor. Quando a gente fala de necessidade de capacitação, eu estou falando daquele momento da avaliação que vocês fizeram dentro do sistema. E a importância é o momento anterior, que é o momento que vocês determinaram dentro da oficina. Então, fazendo essa relação dentro dessa forma, desses dois dados, a gente acaba criando ali uma priorização entre as capacitações dos servidores. Eu trouxe aqui como um primeiro exemplo para vocês a competência e atendimento ao público. Tá? Eu trouxe só o nome, mas imagina que ela tem aquela descrição completa, a professora Camila deve ter falado, verbo, objeto de ação, condição, critério, mas eu trouxe somente o nome para exemplificar. Então, imaginem que dentro da oficina, naquele momento que vocês estão definindo qual é a descrição da competência, foi determinado que para essa competência a importância dela é 10. Acho que vocês lembram que a escala é de 1 a 10, né? 1 é pouco importante, até 10 é o mais importante. Então, esses servidores disseram que para essa competência, ela tem a maior importância dentro dessa avaliação. Né? A autoavaliação, ela foi dita pelo servidor que avaliou essa competência, ele falou que ela também é 10. Então, ela é extremamente necessária, ele precisa ser capacitado nessa competência. Né? Ele está no último ponto da escala. E na visão do gestor, o gestor também disse que ele precisa, a necessidade de capacitação dele também é muito alta nessa competência. Então, ele também deu uma nota 10 para aquela avaliação, para esse servidor. Então, o que o sistema faz é aplicar esses 3 fatores dentro da fórmula. Tá? Então, vejam que eu só substituí aqui na fórmula o MC pela autoavaliação vezes a avaliação do gestor. Tá? Eu coloquei tudo numa fórmula só. E aí o sistema insere os dados, né? Lacuna é igual a importância, vezes a autoavaliação, vezes a avaliação do gestor, tudo isso dividido por 10. Tá? O sistema ele tem uma escala, a escala de necessidade de capacitação, ela varia de 0,1 a 100, né? Onde 100 é a maior lacuna existente. Né? Esses servidores que apresentam lacuna 100, teoricamente, são os servidores que têm prioridade ali quando surge uma ação de capacitação. Por exemplo, se fosse eu, com essa competência de atendimento ao público, teoricamente, eu deveria ser o primeiro a ser chamado. Um outro exemplo seria uma competência de importância baixa dentro dessa unidade, né, que é a competência oficial avançada, onde foi determinado que ela tem uma importância 2, foi avaliado pelo servidor uma necessidade de capacitação. Então, vejam que eu sempre estou falando de 2 momentos. Um é a importância e o outro é a necessidade de capacitação. Então, imagine, sempre que eu falar dos dois, vocês imaginam momentos diferentes. A autoavaliação é 5 e a avaliação do gestor para esse servidor é 2. Então, os dois aqui estão dizendo que esse servidor ele tem uma baixa necessidade de capacitação, né? Não está ali entre as maiores, mas são diferentes. Aplicando mais uma vez na fórmula, vocês podem observar que a importância é 2, a autoavaliação foi 5, a avaliação do gestor foi 2, tudo isso dividido pelo fator 10, apareceu uma lacuna 2. Alguma dúvida? O cálculo é bem simples, né, gente? Não tem, enfim, não tem muita complexidade para fazer o cálculo. Sim, é bem simples. Mas, afinal, o que significa? Né? O que significa 100? O que significa 2? Né? Cada
As lacunas de competências, de acordo com o que nós utilizamos na nossa metodologia, elas se dividem em 4 quadrantes. Os quadrantes de lacuna mínima, de lacuna baixa, de média lacuna e de alta lacuna. Então, cada valor que o sistema calcula que cai dentro de algum desses intervalos, ele dá um direcionamento diferente para o gestor da instituição quanto a que faixa de lacuna e o que priorizar. Né? Então, lacunas que caem na faixa de 40 a 100, 45, 50, 60, até 100, são as altas lacunas. Né? Os colaboradores que caem dentro dessa faixa de lacuna, eles têm prioridade para serem encaminhados para ações de capacitação. Né? E as ações de capacitação, em sua maioria, dentro das instituições, elas deveriam ser focadas nessas competências. Então, verificar quais são as competências de maior lacuna e focar os seus PADs, os seus PDPs. PAD e PDP são os documentos que as instituições fazem para dizer quais são as capacitações que serão feitas no ano seguinte, tá, gente? Focadas nessas competências com maiores lacunas. Depois das altas lacunas, na faixa de 17 a 39,9, são colaboradores que têm média necessidade de capacitação, média lacuna, desculpa. Os colaboradores que estão nessa faixa têm preferência para serem encaminhados para ações de capacitação depois dos servidores que tiveram alta lacuna. Em algumas instituições com as quais nós já trabalhamos, quando eles verificavam que somente os servidores com alta lacuna não eram suficientes para fechar turmas de capacitação, eles convidavam servidores que tinham média lacuna para compor as turmas. Então, média lacuna já não são lacunas muito baixas, mas eles não são prioritários. Quer dizer, se for possível para a instituição fazer altas e médias lacunas, é preferível que ela faça isso. Depois das médias lacunas, vem as baixas lacunas. Né? Quem está nessa faixa de lacuna, que vai de 5 a 16,9, não tem necessidade de capacitação nesse ciclo. Então, esses servidores, por serem ações tão baixas, né, por serem lacunas tão baixas, a empresa, a instituição, ela daria preferência a despender recursos com outras competências que não essas aqui. E, por fim, o quarto quadrante seria da lacuna mínima, né, que vai de 0,1 a 4,9. Os servidores nessa faixa é recomendado que eles nem sejam considerados como possuindo necessidade de capacitação. Ela é tão baixa que a empresa nem deve despender recurso e tempo focando nessas competências, e sim focando nas competências com mais lacunas. Então, só para traduzir aqueles dois valores que nós encontramos anteriormente, a lacuna 100, atendimento ao público, ela está querendo dizer, com a interpretação que eu acabei de passar para vocês, que essas pessoas têm prioridade, né, para serem encaminhadas para ações de capacitação. E a lacuna 2, que foi do Excel avançado, que nós vimos anteriormente, os colaboradores nem devem ser considerados como possuindo necessidade de capacitação. Então, o foco dessa empresa, se ela tem recurso limitado, o que ela deveria, teoricamente, focar primeiro? Em atendimento ao público, que é onde está o déficit da organização. Gente, se tiverem alguma dúvida, me parem, tá? Porque eu vou dar mais algumas informações para vocês sobre lacuna. Nesse caso aqui... O Jairo, Thiago, Rocha. Oi, desculpa. Pode falar, Vai, Jairo. Jairo, pode falar. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá bom. Essa Eu não lacuna consigo te ouvir, Jairo, tá bem baixinho. é porque Pode eu tô falar, com... Jairo, que eu passo depois. Tá bom, é que eu tô com o notebook. Tá. Essas lacunas, vamos dizer que tem uma pessoa que está com uma taxa de lacuna menor, uma pontuação menor. Necessariamente, ela precisa de menos capacitação que uma que tem uma pontuação maior, certo? Teoricamente, sim. Tá. Mas e a lacuna que falta, o que está faltando nas competências, tem como a valoração da competência que falta for maior do que a outra? Não sei se ficou claro. É a importância dela. Só que, por exemplo, a lacuna, ela vai ser gerada com base nessa importância, que é o que seria essa valoração que você está chamando, mais
a necessidade, a avaliação, o resultado da avaliação das competências, entendeu? Entendi. Não, por si só, vai considerar esses dois aspectos, porque pode acontecer, eu tenho uma competência que é muito importante, no entanto, eu domino bem ela hoje, isso pode não estar numa urgente necessidade de capacitação. Só que, às vezes, também pode acontecer de ser uma competência muito rotineira, uma importância mais baixa, mas eu tenho muita dificuldade de realizar essa competência, então, ela acaba com uma lacuna maior. Então, esses dois dados acabam por nivelar e gerar essa lacuna. Quando é que eu vou ter uma urgente necessidade de capacitação? Quando eu tenho uma alta importância, né, uma alta valoração com relação a essa competência e uma alta avaliação que foi identificada por mim e pelo meu gestor. Entendeu? Aí, isso vai gerar uma lacuna alta. Então, eu tenho como ir nivelando a depender da avaliação que foi realizada e do grau de importância que foi atribuído à competência. Entendi, perfeito. Muito obrigado, professora. Não. Um pouquinho mais para frente, Jairo, eu vou mostrar para vocês algumas situações em que nem sempre as organizações usam a lacuna, deve ser um mote inicial da organização. Então, primeiro olhar as lacunas de competências para fazer as suas capacitações, mas às vezes existem competências que são ligadas a algum tipo de objetivo estratégico da empresa, e mesmo não tendo a maior lacuna, a organização quer quer capacitar essa competência, né? Então, eles precisam atualizar os servidores, enfim, existem outros motivos pelos quais a maior lacuna não é escolhida, mas isso é exceção. Então, inicialmente, a organização ela olha para a lacuna e define as suas capacitações, de dois modos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, eu acho que é melhor mostrando. Tá? É porque, por exemplo, aqui na empresa que eu trabalho, teve a situação da pandemia, né? E no retorno, criou-se várias competências necessárias, como colocar o EPI de forma correta, como higienizar o EPI, como higienizar as mãos, como preservar o seu material limpo, esse tipo de competência que antes era completamente desnecessária, porque não existia essa demanda, mas que quando chegou no contexto da pandemia se tornou muito importante naquele momento. Era esse tipo de coisa que eu estava pensando. É o que a gente conversou também, lembra na apresentação da Gisele? Sim. Em contextos ou legislações, às vezes competências que nem eram tão importantes, elas acabam tendo uma importância muito elevada e se tornando até uma prioridade em termos de desenvolvimento, como é esse caso. Não daria, Jairo, no cenário desse, vamos conduzir um processo de avaliação para a gente identificar quem tem. Não, a gente já sabe que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Entendeu? Exatamente. Então, essa análise de cenário, de contexto, a gente precisa fazer, porque isso acaba tomando a frente da avaliação de competência propriamente dita, porque é uma questão de saúde pública, entendeu? Não tinha como evitar naquele momento. Tinha que fazer. Exatamente. Obrigado. Nada. Gente, então, seguindo aqui, existem algumas exceções que podem acontecer quando a gente vai fazer o momento da avaliação. Então, até então, eu disse para vocês que a lacuna ela é composta pela importância, a autoavaliação e a avaliação do gestor. Mas, por algum motivo, um desses atores pode não avaliar, ou pode ter uma avaliação zero e a outra com alguma nota. Então, existem algumas exceções que o sistema considera para não deixar o servidor prejudicado, né? Então, aqui falando especificamente daquela parte separada que fala da necessidade de capacitação, quando existem as duas avaliações, a do servidor e a do gestor, a autoavaliação e a do gestor, o cálculo segue aquela ordem normal. Importância vezes autoavaliação, vezes a avaliação do gestor, tudo aquilo dividido por 10. Mas quando existe apenas uma avaliação, né? Então, vamos dizer que a Camila está de férias, no momento que a instituição está rodando o diagnóstico de competências, e eu estou lá para fazer a minha avaliação. Eu seria prejudicado porque ela, como parte do cálculo gestora, não está lá para fazer a minha avaliação? Não.
Se um dos atores não fez a avaliação, então a avaliação existente, né, no caso a minha, que fiz a minha avaliação, ela é considerada 2 vezes. Então, vamos voltar àquele exemplo lá de atendimento ao público. A importância pela unidade é 10, e eu considero que eu tenho 5 de necessidade de capacitação. Em tempos normais, né, faltaria uma avaliação pela minha gestora. Mas como ela não fez, a minha nota, 5, ela é considerada 2 vezes. Então vai ser importância vezes 5, vezes 5, dividido por 10. Tá? Outra situação é quando a avaliação quando existem 2 avaliações, só que uma delas é 0. Então, isso é um problema que a gente tem dentro das instituições e que a gente procura, inclusive, quando aparece casos desse tipo, conversar com a unidade, porque nessas situações ocorrem com visões muito diferentes. Então, imagina que o Jairo, por exemplo, ele tem a mesma competência de atendimento ao público dentro da unidade dele, e ele acha que ele tem uma altíssima necessidade de capacitação. Ele fala, Rocha, a minha necessidade de capacitação em atendimento ao público é 10. Mas aí a Camila, como gestora dele, fala, não, o Jairo nem utiliza essa competência, nem é do rol de competências dele, dá 0. Então, são visões completamente diferentes. O Jairo seria prejudicado, né, teoricamente, porque ele não receberia aquela ação de capacitação que ele considera extremamente essencial, porque um dos atores, que é o gestor dele, colocou uma nota extremamente baixa na avaliação dele, né, no caso 0. Então, nesse caso, a avaliação que existe com um valor acima de 0, né, ela é considerada 2 vezes, que nem a parte de cima, mas para considerar o que o gestor disse, ela é dividida por 2. Então, utilizando o mesmo exemplo, ô Camila, desculpa, pode abrir o teu microfone, né? Passou muito rápido Não, aqui na eu minha só tela. brinquei. Não, eu só brinquei aqui que no final das contas Ah, lacuna do gestor, entendi. a lacuna é do gestor e não Gente, propriamente acontece. do Jair. Acontece muito. É, Depois a porque gente ou vai ele conversar com a instituição para saber o que isso, fez então, aconteceu. E o gestor fala, não, mas eu não sabia que eu utilizava e tudo mais. pois é, Mas às vezes falta de conhecimento do gestor, né? Mas exatamente. então, para que o servidor não seja prejudicado, é considerado o que ele falou, né? No caso 5, por exemplo, usar o mesmo exemplo. Então, 5 vezes 5, 25, só que essa nota é dividida por 2. Então, seria considerado, para efeito do cálculo, 12,5. Né? Tudo bem? Ficou claro, gente, para vocês? Eu só estou vendo o Jairo e o Felipe na câmera. Tá certo, Felipe? Você entender? Sim, Então, essas 3 situações... Oi, gente. Estão dizendo era que eu. não Então, essas 3 situações são as mais comuns, tá? Na parte ali da lacuna de competências. Os outros são situações corriqueiras, mas que não impactam no cálculo, por exemplo. Não existem avaliações. Quer dizer, se nem o servidor não se avaliou, nem o gestor se avaliou, não tem lacuna. Existe apenas uma avaliação e ela é 0. Quer dizer, só o Jairo fez a avaliação dele e disse que não utiliza a competência. A Camila não avaliou, então, mais uma vez, a nota é 0. Existem 2 avaliações que foram indicadas como 0. Então, mais uma vez, o servidor não utiliza. Então, os 3 pontos de exceção e que o sistema tem que fazer uma modificação para fazer uma conta são essas 3 aqui de cima. Tá? Exemplificando para vocês a parte que o gestor não fez a avaliação da competência. Então, levando em consideração de novo a competência que a gente já discutiu, que é atendimento ao público, que tem uma importância 8 para a unidade, foi avaliada pelo servidor como 10 e o gestor estava de férias, enfim, estava impossibilitado e não fez a avaliação. O que eu vi que aconteceu muito no caso de vocês, né? Não tem avaliação de gestor lá. Então, o sistema fez exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês com a avaliação de vocês lá dentro do sistema. Então, agora, lacuna é igual a importância, vezes a avaliação existente, vezes a avaliação existente, né? Autoavaliação. E aqui, gente, só fazendo um parêntese, não precisa ser o servidor avaliando e o gestor não avaliando. O contrário também existe. O servidor estava de férias e o gestor estava na posição. Então, o servidor não fez a autoavaliação, mas o gestor estava lá e avaliou ele. Entendeu? Então, é por isso que é a avaliação existente. Não é nem a autoavaliação e nem a avaliação do gestor. É porque pode ser de qualquer um dos dois. Desde que ela exista, ela vai ser considerada aqui no cálculo. Tá? Então, a importância é a avaliação existente vezes a avaliação existente dividido por 10. Que nesse caso é 8 vezes 10 vezes 10 novamente, tudo isso dividido por 10.
A lacuna, nesse caso, vai estar ali na faixa das altas lacunas, né, que varia de 40 a 100. É uma alta lacuna. Nesse exemplo aqui, é aquele segundo exemplo que eu dei para vocês, em que um dos atores disse que a necessidade de capacitação dele é 0, enquanto o gestor disse que é 5, né? Então, a fórmula fica um pouco mais comprida, né? Porque agora tem aquela nuance de dividir por 2. Então, fica a importância vezes a avaliação que foi dada, né? Vezes ela de novo, dividido por 2, e depois disso, tudo isso dividido por 10, tá? Então, a gente resolve primeiro aqui dentro, né? E depois resolve aqui fora. Resolvendo aqui dentro, 5 vezes 5, 25, dividido por 2, 12,5. 12,5 vezes 8 é 100, dividido por 10, a lacuna desse servidor, ou desse empregado, ou desse colaborador, dependendo de que tipo de empresa a gente está lidando, a nomenclatura é diferente. Por exemplo, na Valec Engenharia, lá eles são tratados como empregados, nem como servidores, nem como colaboradores. Empregados públicos, no caso. Gente, isso que eu mostrei para vocês até então é a parte do que o sistema faz para calcular as lacunas de competência. Tá? Então, se vocês quiserem, no futuro, fazer à mão, vocês vão ver que vai dar o resultado direitinho, igualzinho. Tá? Se vocês têm alguma dúvida sobre a parte de cálculo, é porque a gente já está avançando e agora a gente vai falar um pouco de relatórios e vai avançar. Não vamos falar de cálculo com vocês. Alguma dúvida sobre os cálculos? Gente, Jairo, Felipe, Beatriz, Bianca, Lana, Os Evelyn, cálculos não Amanda. tenho dúvida. Eu só, tipo Não? assim, Tranquilo? pela primeira vez, eu não sei se eu consigo aplicar o que você está dizendo de forma prática, mas eu consigo visualizar tudo que você falou. Consigo visualizar como fazer os cálculos. Como é que você vai aplicar? Deixa eu só dar uma introduzida aqui, Rocha, antes de mudar o assunto. Como é que a gente coloca isso de maneira prática, né? A ideia desse processo todo, imagina que você não tem um sistema para gerenciar todos esses dados. E você tem a seguinte demanda: olha, Jairo, eu preciso fazer meu planejamento de capacitação 2021. Que eu não quero aquele formato tradicional lá. Você perguntando, Felipe, o que você gostaria de ser capacitado? Beatriz, o que você gostaria de fazer em termos de curso? Então, eu quero que você faça algo estruturado. Aí você vai dizer, ok, então eu vou conduzir um processo de diagnóstico de competência, de avaliação dessas competências. Imagina que já fizemos todo aquele trabalho de descrição, identificação de competências, que é o caso, por exemplo, que vocês devem ter na LIC, tem um rol já de competências que a gente precisa desenvolver, precisa executar. Só que eu preciso saber quem apresenta algum tipo de déficit. Eu não tenho condições de atender todo mundo com capacitação. Eu preciso estabelecer critérios. E um dos critérios que eu preciso estabelecer é maior necessidade de capacitação. Então, sai de mim, individualmente, a apontar, não, o Rocha vai participar, a Amanda não vai poder, o Igor vai poder, a Bianca não vai poder, então sai de mim essa responsabilidade, né? Porque outros critérios ali de afinidade, de amizade, podem acabar subsidiando essa decisão. Então, eu preciso de dados para subsidiar o meu planejamento. O que eu vou ofertar? Que ações de capacitação eu vou ofertar em 2020? E aqui eu tenho justamente um relatório que o Rocha, não vou desenvolver muito, mas o Rocha vai mostrar para vocês que prioridades eu trabalharia em termos de capacitação para atender maior número de necessidades, de lacunas, entendeu? Então, é nesse cenário que eu vou conduzir todo esse processo. Imagina que, em geral, a gente não tem um sistema GESCOM para oferecer para todo mundo. Ele não é de livre acesso, eu não tenho um sistema de gerenciamento de competências, né? Vocês tiveram uma experiência que eu queria que vocês entendessem como é que ia funcionar, né? Como é que é um sistema, mas eu posso fazer isso tudo pelo Excel, que é o que normalmente a gente trabalhar mais forte das organizações. Dá muito mais trabalho, só que nem sempre a gente tem um sistema informatizado para nos ajudar, né, para gerar tudo, porque toda essa fórmula que o Rocha está mostrando para vocês, ele está por trás do sistema GESCOM, mas só vai ter acesso a ele quem tem o sistema GESCOM, o que não é uma realidade da maioria. Então, como fazer isso pelo Excel? Porque eu posso gerar os mesmos dados,
eu posso fazer os mesmos cálculos pelo Excel, que é isso que o Rocha vai mostrar também, como é que ficaria isso, entendeu? Deu para entender, Jairo, esse cenário antes até a gente chegar aqui? Deu sim. É porque é bem diferente de como é feito normalmente aqui. A gente faz 2 tipos de avaliação, que é a avaliação de integridade da aplicação, é uma clínica comportamental, só para deixar o Thiago atualizado. A gente tem a avaliação de integridade da aplicação, que é feito mensal, e existe uma avaliação atitudinal de atitudes básicas que eles devem ter durante o trabalho, por exemplo, deixar o celular desligado ou no silencioso, higienizar as mãos a cada 10 minutos. E quem é que avalia isso, Jairo? Os coordenadores de sala, que são Eles diretos. ficam diretamente observando todos os atendimentos. Isso, ficam diretamente observando todos os atendimentos. E, normalmente, os estagiários ficam numa sala em específico, então, os coordenadores deles são os mesmos. Então, é bem diferente do formato que está sendo apresentado, é porque a gente recebe as informações de forma direta pelo formulário e, a partir dali, faz o cálculo de porcentagem e a gente tem, claro, as nossas medidas de quem precisa mais ou de quem precisa menos de intervenção. Seja intervenção ligado à aplicação ou seja intervenção ligado às atitudes que devem ter no geral. Imagina aí no teu cenário, Jairo, isso aqui seria mais compatível com o que vocês chamam de uma avaliação atitudinal, né? Mas que na prática não faz por meio da aplicação de um instrumento, de um dado que a gente chama aqui, que não é diretamente observável, né? O que a gente faz a avaliação, a gente usa um instrumento para coletar essas informações. No caso de vocês estão trabalhando com um método que a gente, toda a ciência, toda a literatura coloca como sendo o mais correto, que é, eu estou vendo o que o funcionário, o colaborador, o aprendiz está fazendo e eu estou avaliando diretamente, entendeu? Aqui a gente não consegue fazer isso. Imagina a gente se colocar no ambiente de trabalho de todos esses trabalhadores, você tem uma interferência ali também, eles já estão numa situação que é coordenado, né, é uma supervisão do caso, então todo mundo também já está mais ambientado com essa figura desse avaliador direto, né, ali dentro, mas que no final eles têm o mesmo objetivo, né, que é identificar ali quais daquele rol de comportamentos eles estão desenvolvendo e da maneira como deveria ser desenvolvido, que é o que a gente chama, né, dentro, lembra do critério, utilizando determinada ferramenta, utilizando determinado critério, porque não basta você higienizar. Não, você tem que higienizar a cada 10 minutos, você tem que trocar sua máscara a cada, entendeu? Então, são os critérios que a gente vai estabelecendo. Então, não é simplesmente emitir determinado comportamento, mas dentro de determinadas condições, dentro de determinados critérios. Né? Então, só extrapolando para ver como, né? Claro que isso aqui, a organização tem liberdade de desenvolver, né, a metodologia, o instrumento de avaliação, até mesmo os fatores, para ser compatível com o que é desenvolvido dentro da organização, né? Exato, exatamente o que a professora Camila falou. Obrigado, professora. Esses critérios são critérios auxiliares na organização. Imagina que sempre que a gente vai fazer um trabalho dentro de uma instituição, ela não tem critério nenhum, não sabe nada de como deveria ser feito, né? Então, a gente implanta com essa metodologia, mas a instituição pode, ao longo do tempo, adequar. Até esses fatores de valores, de lacuna, esses intervalos, podem ser adaptados para a realidade dela, né, naquele momento. Então, tudo é adaptável, gente, tudo pode ser modificado. Pelo que eu entendi, o jeito, né, que é feito dentro da empresa que o Jair faz, ela leva em consideração uma metodologia diferente, mas existe um valor que é dado quando você tem determinado comportamento. Então, esse valor acaba dizendo quem é prioridade e quem não é. É parecido com o que acontece aqui, só que com uma metodologia e alguns parâmetros um pouco diferentes, mas o objetivo é dizer quem vai primeiro e quem vai depois. Então, você alcança, né, consegue alcançar o mesmo objetivo. E o que precisa ser desenvolvido também, né, Rocha? Porque a prioridade, e o que eu preciso desenvolver, né? Isso Exatamente. aí a gente consegue. Sim. Tá. Gente, seguindo então,
eu trouxe aqui para vocês alguns relatórios que são gerados, né, as imagens de alguns relatórios. Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode navegar lá dentro do sistema. Mas eu preferi tirar logo, porque às vezes ele fica um pouquinho lento, então já quis trazer alguma coisa aqui. Tá? Eu trouxe os nomes de vocês, a professora Camila me autorizou a usar os relatórios de vocês. Então, como cabe só um pedaço da tela, não pensem que termina com a Bianca e a Amanda, tá? Elas só têm o nome, a ordem alfabética, A e B, então elas vêm primeiro. E a Brenda, né? Mas esse relatório aqui está com o nome de todos vocês. Então, o primeiro relatório que é possível tirar dentro do sistema é por cargo, né? Então, no caso de vocês, só tinha o cargo de estudante, mas imagina uma organização que tem vários cargos. Tem um administrador, tem um psicólogo, tem um contador, advogado. Então, a instituição quer saber como estão as lacunas de determinado cargo. Ela pode ir lá no GESCOM e escrever administrador, psicólogo. E aí ela vai ver nominalmente quem são as pessoas e quais são as competências e as lacunas dessas pessoas dentro daquele cargo. Então, se naquele ano, por exemplo, ela quer trabalhar a competência de apresentar trabalhos dentro daquele cargo, ela pode, por ali, saber nominalmente quem é que está precisando. Outro relatório que sai dentro do sistema é o relatório por categoria, né? Basicamente, quando a gente vai trabalhar dentro de uma instituição, nós levamos 4 categorias para dentro dessa organização. Administrativa, ligada a competências rotineiras, de trabalhos de escritório, como Excel, como arquivar documentos. Competências gerenciais, normalmente ligadas aos gestores, na delegação de tarefas, a oferecer devolutiva, feedback, enfim. Competências pessoais, que estão mais ligadas ao comportamento dos servidores, no seu ambiente de trabalho, como trabalho em equipe, assiduidade, enfim, outras competências pessoais. E competências específicas ou técnicas, né, que são competências mais ligadas a cada unidade. Então, a unidade de contabilidade tem competências técnicas de contabilidade, a de psicologia, e, enfim, a unidade de direito, todas elas têm especificidades e podem ser retiradas dentro do sistema por categoria. Inicialmente, nós levamos essas 4, mas a instituição, e como a Gisele deve ter apresentado para vocês na aula passada, ela pode modificar essas 4 categorias em várias outras, né? Então, conforme a instituição vai amadurecendo no mapeamento de competências, ela vai criando categorias cada vez mais específicas para atender públicos cada vez mais específicos, tá? Então, no sistema é possível que você tire, por exemplo, se a gente criasse uma categoria chamada competências de contabilidade, nós poderíamos tirar. Está na ordem alfabética. A gente Eu pode acho, mas também tirar. está por ordem de lacuna, né? São os 2 dados. Ordem de... são os 2 dados, mas tem muita gente, tá? Então, primeiro, A, B, C, D, tudo com lacuna 100, né? A, B, C, D, F com lacuna 100. Depois, de Entendeu? novo, com lacuna A abaixo de Beatriz, 100. a Beatriz. Entendeu, Beatriz? Então, não só é ordem alfabética, mas também ordem de prioridade. Lacuna e alfabética. Então, quem tem 100, depois quem tem 90, começa com A e assim por diante. Mas tem outras pessoas aqui também com lacuna 100 e outras competências dentro dessa categoria, tá? Mas, enfim. Prioridade sempre é a lacuna, sempre é a lacuna. A lacuna sempre vai aparecer primeiro com todos os servidores que estão ali. Então é isso, gente. Se vocês quiserem tirar relatórios por categorias mais específicas, dá para criar e dá para fazer filtros desses tipos de relatório dentro do sistema. Também tem relatórios por colaborador. Olha, aqui tirando das meninas, da Amanda, da Bianca e da Brenda, eu trouxe o Wanderson como exemplo. Então, dá para você tirar por pessoa. Então, você pode focar em uma pessoa só, saber como que está o diretor da instituição, como estão as lacunas do diretor, ou do gestor, ou do supervisor, tal. Você tira por nome e vai aparecer ali quais são as lacunas e quais são as competências que ele precisaria ser capacitado primeiro. Então, sempre vai do maior para o menor. Então, aparece primeiro as 100 e assim por diante, até as competências de baixa lacuna. Depois disso, também é possível tirar por competência. Então, digamos que na tua instituição, naquele ano, você
precisa capacitar uma competência muito estratégica para a tua instituição, uma competência que vai permitir com que ela atinja determinado objetivo estratégico. E aí você tira um relatório por competência, como nesse caso aqui foi plano de cargos e salários, né? Se essa competência for determinada pela alta gestão que ela precisa ser capacitada, mesmo que ela não tenha a maior quantidade de servidores quanto a lacuna, eu vou explicar um pouquinho mais disso lá para frente, você consegue tirar e saber nominalmente quem precisa estar dentro daquela ação de capacitação. E também é possível tirar por unidade. Então, se eu quero saber como está a unidade X, da unidade Y, eu posso ir lá no sistema escrever o nome daquela unidade, e aí o sistema vai trazer o nome de todos os servidores que estão ali, com as competências e a ordem de lacuna da maior para menor. Tá? Então, basicamente, esses 5 relatórios existem hoje, estão implantados lá no sistema e podem ser usados para subsidiar decisões de capacitação. Bom, aqui eu trouxe para vocês um pouco já de análise de dados, tá? Daqui a pouquinho a gente pode ir lá para o Excel e eu vou mostrar isso para vocês de onde isso foi tirado. A primeira análise que pode ser feita depois que as lacunas já foram calculadas para subsidiar as decisões dentro da organização é: como nós vamos capacitar agora? Quem nós vamos chamar para capacitar? Você imagina que você tem lá, são as maiores lacunas, você já disse isso várias vezes. Tá, mas tu tem 500 competências lá que tem pelo menos uma pessoa lá dentro que tem alta lacuna. Então, como você vai decidir para direcionar melhor o recurso dentro da instituição? Uma das formas de fazer isso é pela quantidade de beneficiados. Então, você vai verificar quais são as competências que têm a maior quantidade de servidores ou colaboradores com alta lacuna, então, que estão ali naquela faixa de 40 a 100. E aí, por aí, você vai fazer um ranking, né? Então, dessas competências com a maior quantidade até a competência com a menor quantidade de servidores, tá? Esse aqui é um gráfico que é o gráfico de Pareto. Então, as barrinhas amarelas que vocês estão vendo aqui são a quantidade de pessoas beneficiadas por uma ação de capacitação. Esse aqui é um gráfico real que eu tirei da avaliação de vocês. Mas aí vocês podem dizer, mas Rocha, aqui está aparecendo que tem 200 pessoas, né? Se somar 12, 13, 11, 10, vai aparecer muita gente. É porque o mesmo servidor, a mesma pessoa, ela pode ter alta lacuna em várias competências. Então, o Jairo pode tanto estar precisando de capacitação em plano de cargos e salários, quanto em dimensionamento, quanto em avaliação de desempenho. Então, ele vai aparecendo em várias competências. Então, essa barrinha amarela, como eu já falei, é a quantidade de servidores por cada competência, quantidade de servidores com alta lacuna, e a barrinha verde, né, essa linha verde, ela dá o tamanho da tarefa. Então, quando a gente capacitar todas essas competências e todas essas pessoas, nós teremos atingido 100% das ações de capacitação dentro daquela instituição. Para entender melhor, a primeira competência sozinha, que é o plano de cargos e salários, se vocês tiverem um cruzamento onde a linha verde está pegando, ela diz que se eu capacitar essa competência, eu terei capacitado mais ou menos 5%. Se vocês cruzarem uma linha direta aqui, dá 5%. Se eu capacitar até a quinta competência com esses servidores, eu terei sanado quase 30% das ações de capacitação dentro daquela instituição, tá? Então, ele te diz, com um orçamento limitado, quais são as melhores estratégias, quais são as pessoas, né, por número de beneficiados que têm alta lacuna e que você poderia oferecer ações de capacitação. Ficou alguma dúvida desse gráfico, gente? Esse é o gráfico que é mais utilizado dentro das instituições. Então, as pessoas sempre pedem para aprender a construir ele, porque ele realmente ajuda a subsidiar essas ações de capacitação. O segundo meio mais utilizado para as instituições decidirem quais competências capacitar, isso depois do número de beneficiados, que é mais utilizado em 90% dos casos, porque você consegue formar turmas grandes, né? Você tem ali uma grande quantidade de servidores beneficiados, então você consegue formar turmas maiores. O segundo tipo é por objetivo estratégico. Então, além do que vocês fizeram dentro da simulação,
Quando nós estamos trabalhando com instituições públicas, eles têm que fazer um vínculo das competências com os objetivos estratégicos da instituição. Não sei se vocês já conseguiram olhar um mapa estratégico. O mapa estratégico ele dá direcionamento de onde a instituição quer chegar. Então, é um mapa com várias caixinhas, né? E cada unidade da organização, ela geralmente está relacionada mais a um ponto daquele objetivo estratégico. Então, no momento das oficinas, nós sempre pedimos para o servidor, olha, liga a tua competência ao teu objetivo estratégico. E quando chega na parte de avaliação, as instituições falam para a gente, esse caso aqui é do DENIT, né? As caixinhas amarelas são os objetivos estratégicos, as azuis eu acredito que não dá para ver muito bem, mas eu trouxe só para exemplificação as competências, e esse elipse são as unidades, né? Então, eles falam, Rocha, eu preciso capacitar esse ano, eu preciso desenvolver melhor o meu objetivo estratégico de assegurar a manutenção da malha viária, tá? Então, eu preciso saber quais são as competências que os servidores escreveram, que estão diretamente ligadas a esses objetivos estratégicos, para saber quem eu preciso capacitar, tá? Então, vejam que aqui eles não estão considerando prioritariamente a quantidade de servidores a serem beneficiados, mas sim o fim, né? O que a instituição pretende atingir. E com base no objetivo estratégico, eles decidem o que vai ser capacitado naquele ano. Um terceiro exemplo seriam por competências específicas, né? Então, imaginem que você tem uma competência de um laboratório de química que é fazer checagens em microscópio óptico, por exemplo, uma competência muito específica de determinada unidade e que geralmente 2 ou 3 servidores utilizam e tem alta lacuna, tá? Mas se a instituição acredita que aquela competência é fundamental e ela precisa desenvolver aquela competência para que a instituição continue funcionando a contento, mesmo que tenham menos servidores com alta lacuna, mas vejam que eu sempre estou falando de pessoas com alta lacuna, só é em menor quantidade, tá? Mesmo que tenham menos servidores com alta lacuna, a instituição decide colocar recurso, contratar um curso para esse tipo de competência, que são competências muito específicas e que são executadas por poucas pessoas. Uma outra forma também de capacitar, e essa aqui está mais voltada para novos servidores, seria por frequência, né, pela frequência que aquelas competências são utilizadas dentro das unidades. Eu trouxe esse exemplo aqui de uma instituição em que 92% da instituição avaliou a competência de comunicação escrita. Então, isso diz para a instituição que quase toda a instituição usa isso. Então, se um servidor novo está entrando 100 novos servidores, né, e você não tem tempo de rodar um diagnóstico com eles têm que pelo menos participar de cursos básicos, né, de ações de desenvolvimento básicas nessas competências aqui, porque elas são essenciais a toda a instituição. Todo mundo faz, todo mundo usa. E, por fim, ações de desenvolvimento de servidores. Esse aqui é um caso que eu deixei por último, porque ele é muito específico, eu considero ele muito específico, a gente fala muito pouco dele, que são competências que você precisa desenvolver, você precisa atualizar. Então, são competências que não necessariamente têm as maiores lacunas, né? Como você pode ver, tem 6 servidores, que são pessoas, na faixa de mínima, 4 na faixa de baixa e assim por diante, mas você só tem 2 na faixa de alta. Só que é uma competência que eu trouxe lá na área contábil, que é analisar contas contábeis, que as atualizações são constantes, as legislações mudam todo ano. E mesmo que o servidor domine, eles se considerem como dominantes dessa competência, eles precisam estar participando de simpósios, de conferências, para sempre estar atualizados dentro desse tipo de competência. Tá? O que eu tinha para mostrar para vocês sobre lacuna de competências era isso hoje. Camila, a gente tem tempo para mostrar a construção do Pareto, como a gente faz a priorização lá? Até que horas é a Pode aula? mostrar. Temos 26 minutos.
Gente, ficou alguma dúvida da questão do cálculo, como priorizar? Vocês têm alguma pergunta? Não, Rocha, ficou bem claro. Acho que eu já fiz. Obrigado. A Camila também pode passar o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida futura ou precisarem de ajuda para construir alguma coisa sobre priorização, estou à disposição. Vocês estão vendo a minha tela? Não, Rocha. Agora sim. Agora sim. Nossa, meu sistema está extremamente lento, gente. Só um minutinho. Todos eles têm acesso de administrador, Camila, no sistema? Não, eles nunca tiveram. Só fizeram a avaliação. Foi. Tá. Gente, eu vou mostrar para vocês aquele gráfico que eu fiz agora há pouco, né, o gráfico de Pareto, como ele é construído, porque ele é o principal que é utilizado ali para as capacitações. Tá? Os relatórios de vocês, depois a gente pode disponibilizar todos aqueles relatórios que eu falei para vocês por cargo, por competência, por unidade, eles ficam dentro do sistema na aba de relatórios, aqui em Lacunas, tá? Aqui vocês têm todos aqueles dados, aqueles resultados lá da unidade de cada um de vocês, tá? O gráfico de Pareto, ele fica bem aqui em lacuna média por unidade. Eu acho que o de vocês é tópicos, a turma de tópicos, né? Tópicos temáticos. Pronto. Então, o que que esse... Vocês estão vendo a tela do Excel? Sim. Sim, dá para ver. Então, gente, para a gente também o dado vem assim. Apesar do sistema hoje já ter relatórios que você consegue extrair o gráfico diretamente, o Pareto, você consegue extrair diretamente do Pareto, do sistema, eu ainda gosto de fazer manualmente. Né? Antes a gente fazia assim, foi implantado há pouco tempo. Então, quando vocês retiram o relatório do sistema, com todas as lacunas, o sistema manda isso aqui, tá? Então, a disciplina, o ciclo, né, a unidade, a competência, o nome, a categoria e as lacunas, as faixas de lacuna, né? Quando vocês observam mínima aqui, isso aqui significa a quantidade de pessoas, tá? Então, tem 0 com mínima, tem 1 com baixa, tem 1 com média e 13 com alta, tá? 13 pessoas que podem ser beneficiadas. Lembrem que eu disse que as pessoas podem se repetir. Então, podem ser os mesmos alunos aqui na terceira e assim por diante. Tá? Então, o que a organização tem que se perguntar nesse caso? Com o que nós vamos trabalhar? Né? Nós temos várias competências, tem vários números aí, mas o que nós vamos priorizar? O que é sempre recomendado é que pode ser priorizado quem tem alta lacuna, né? São esses servidores que aparecem aqui nessa última faixa. E que inicialmente os outros não sejam considerados, mas isso aqui sim. Então, como a gente forma aquele gráfico? Primeiro, você organiza aquela quantidade de pessoas observando sempre essa linha do maior para o menor. Né? Então, aqui estão todas as pessoas que fizeram a avaliação em todas as competências. E depois, a gente tem que fazer, para gerar aquela linha verde, uma soma cruzada. Né? Então, você precisa fazer uma soma acumulativa para que a linha identifique que quando você treinar duas competências, você vai ter um percentual maior que da primeira. Quando você treinar a terceira competência, você vai ter um percentual maior do que a primeira e a segunda sozinhas.
e assim por diante. Então, vou fazer o cálculo com vocês. A quantidade de beneficiados na primeira competência, né, se a gente for treinar plano de cargos e salários, nós teremos treinado 13 pessoas. Se nós formos treinar a primeira competência e a segunda competência, nós teremos capacitado 25 pessoas. Se nós treinarmos a primeira, a segunda e a terceira competência, nós teremos capacitado 36 pessoas, tá? E assim por diante, até o último valor, até a última capacitação. Quando nós capacitarmos todas as competências, nós teremos capacitado 228 pessoas, né? Não diferente, pode ser a mesma. O segundo valor que é necessário é o percentual acumulado. Então, quanto esses 13 servidores, né, essas 13 pessoas, representam do total de 228 pessoas. Para fazer o percentual, a gente faz uma divisão simples, né? Quantidade de beneficiados dividido pelo total de capacitações necessárias. Pronto. Nós teremos, então, que na primeira competência, nós teremos capacitado 6% das ações de capacitação necessárias, para a segunda 11%, para a terceira 16%, isso sempre cumulativamente, tá, gente? Aqui é só a primeira, aqui é a primeira segunda, aqui é a primeira segunda terceira, assim por diante. Então, agora nós temos todos os dados para formar aquele gráfico, que é o gráfico de Pareto. Eu preciso somente... Deixa eu só... Deixa eu só... Eu perdi o feedback de vocês, gente. Eu estou olhando só a minha planilha de Excel. Se vocês estiverem olhando na mão, não estou vendo. Tá. É só para você ter uma clareza. Deixa aí, Rocha, lá na planilha, por favor. Ah, tá. Estou assistindo na minha tela, né? Tá. Isso. Então, aqui, imagine aqui. Esse é o dado que a gente gera direto lá do sistema GESCOM, como a gente faz, por exemplo, no Google Forms, qualquer esses gerenciadores de questionários, a gente consegue baixar os dados para uma planilha de Excel. Então, o que a gente tem aqui? A unidade, aqui a gente só tem a turma tópicos, né, que a gente fez como se fosse uma unidade dentro do sistema GESCOM. Mas aqui todas as competências, né, e aqui o nível de lacuna de cada um de vocês, tá, em cada uma dessas competências. Por que é importante a gente saber aqui? Imagina que a organização diz, olha, Jairo, a gente tem 10 mil para gastar em capacitação. E eu preciso atender o maior número de necessidades de capacitação possíveis e o maior número de servidores. Então, não basta, por exemplo, eu pegar a maior lacuna simplesmente. Imagina que o nosso maior déficit é plano de cargos e salários. Sendo que eu poderia ter um dado diferente aqui, eu poderia ter uma pessoa só para atender dentro dessa competência. Será que eu estaria gerindo bem meu recurso de capacitação? Talvez não. Porque eu tenho que fazer, e é exatamente o que esse gráfico mostra, que é como priorizar lacuna, mas também número de beneficiados. Por quê? Porque com que o dinheiro que eu tenho, imagina que a gente tem 5 mil, 2 mil, R$1.000 para gastar, eu preciso atender o maior número de alunos com uma ação de capacitação. Porque, caso contrário, eu vou direcionar o meu recurso só para poucas pessoas. Então, isso, num contexto organizacional, pode gerar um problema, que não, só o Jairo é encaminhado para capacitação, só o Felipe que vai para o congresso, então você acaba tendo problemas... Amigo do chefe. Então você acaba tendo problemas internos ali em função disso, porque você não tem um critério muito claro para definir como encaminhar para as ações de capacitação e como acabar gastando esse recurso de forma efetiva, né? Então, você tem esses dados que é justamente para subsidiar essa decisão. Então, eu vou priorizar lacuna. Se a gente for priorizar lacuna, olhem para esse gráfico aí que o Rocha, para esses dados, aliás, que o Rocha mostrou. Então, eu vou priorizar alta lacuna, então eu tenho lá que plano de cargos e salários eu tenho maior número de altas lacunas, que é meu critério para definir prioridade. Então, eu tenho lá 13 altas lacunas. Isso é o meu primeiro indicativo. Então, se eu tenho esse quantitativo, eu tenho que pensar, tá, eu não vou priorizar só a alta lacuna, mas eu tenho que ver também o maior número de possibilidades que eu posso atender, o número de alunos que eu tenho que aprender. É quando eu faço
a quantidade de beneficiados, que é o que o Rocha mostrou aí também para vocês. Isso. Então, se eu Porque penso... são pessoas, né? Isso. Então, se eu digo aqui, não, eu posso capacitar 30 pessoas, eu vou pegar aí, estabelecendo, eu conseguiria priorizar aqui ações de capacitação, a primeira e a segunda. Então, eu tenho lá 13 pessoas beneficiadas na primeira e 25 na segunda. Eu tenho aí 38, imagina, sei lá, 40, eu poderia capacitar 40 pessoas. Tá? Lembrando que esses mesmos aprendizes, eles podem estar na segunda capacitação, tá? Porque eles também podem ter necessidade alta. Então, vai depender. Então, algumas organizações dizem, olha, não, eu quero trabalhar 50% do curso baseado no maior número de beneficiados. Não, eu quero trabalhar o maior número de funcionários possíveis. 50% do meu orçamento. Aí eles dizem, mais 10% eu quero trabalhar dos objetivos estratégicos, o que é mais estratégico para a minha organização. Então, eu acabo que vou nivelando como eu vou gastar o meu recurso de maneira a atender às maiores necessidades da minha organização. Deu para entender, gente? Isso é uma informação muito importante para vocês, porque vocês podem ser demandados e dizer, olha, se vira, faz um plano de capacitação e usa esse recurso minguado que a gente tem para capacitação, de maneira a gente atender o maior número de funcionários possíveis. Esse é o caso que vocês vão ter que resolver. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho que ter dados. Lembra? Eu sempre tenho que ter métricas. Eu tenho que ter indicadores. Para eu poder depois avaliar se, de fato, eu gastei de maneira racional os recursos, né? E eu atendi o maior número de funcionários e de demanda que eu tinha de capacitação. Então, não é tarefa simples. Por isso que você tem mais de uma variável para levar em consideração. Eu não posso nem só levar lacuna, mas eu também tenho que considerar que eu tenho que atender o maior número de pessoas possível. Caso contrário, se eu só priorizo lacuna, eu vou lá, imagino que plano de cargos e salários só atende o Jairo, mas ele tem urgente necessidade de capacitação, mas eu vou atender só o Jairo. E mesmo que eu tenha que pagar praticamente um palestrante ou um professor, que seria praticamente a mesma coisa, o mesmo recurso que eu destinaria para capacitar o Jairo, ou eu teria como capacitar em dimensionamento 10 dos nossos alunos. Entendem que tipo de análises vocês têm que fazer, que tipo de ponderações vocês têm que fazer numa tomada de decisão? Ficou mais claro, gente? É só para trazer a realidade de vocês. Para a empresa, né? É de considerar que vai ser mais proveitoso, que vai ser mais... O que vai ser mais eficiente, né, de qualquer forma. Exatamente. É isso aí. Muito bem, Rocha. Pode continuar. Posso ir, não? Gente, só para facilitar mais o visual de vocês, eu vou excluir, então, o que a gente não vai trabalhar, tá? Digamos que a organização, ela decidiu que ela só vai trabalhar as altas lacunas, tá? Então, as pessoas que estão nessas outras faixas, nesse primeiro momento, elas não vão ser atendidas, né? Não precisam, né? Teoricamente, né? Quem está em média, baixo, e aí nós, para efeito da nossa didática, né? Eu vou excluir essas 3 faixas de lacuna aqui da apresentação. Essa categoria também que não é necessário. Tá? Então, os dados que nós precisamos para formar aquele gráfico, né? O gráfico, só com esse dado aqui, você já pode apresentar ao seu gestor, ao seu superior, quais seriam as maiores lacunas, o que você vai priorizar. Mas quando você está fazendo apresentações formais, né, para a área técnica, pessoas que têm pouco tempo e são muito ocupadas, enfim, por outros motivos, você apresentar em forma de gráfico fica muito mais fácil de se visualizar, de se entender e, enfim, de você passar a mensagem que você quer passar. É por isso que a gente sempre recomenda que, além de você ter o dado, isso aqui para a tua área é muito importante, saber qual é a descrição da competência, quantas pessoas, para você apresentar, que você apresente sempre em forma gráfica, né? Que, no caso, é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, o gráfico de Pareto, né? Para formar ele, nós precisamos desses 3 dados, que é o nome da competência, para não colocar toda a descrição, vocês poderiam colocar toda a descrição, ou só o nome da ação, né? A faixa que vocês querem demonstrar e qual é o percentual acumulado.
Depois disso, é só selecionar os dados. Deixa eu ver se vai, de novo. Pronto. E vem gráficos recomendados. O primeiro gráfico recomendado já é um gráfico de Pareto. Tá? Já é um gráfico de priorização de ações. Então, só relembrando o que significam esses dados. O próprio sistema já gera isso aqui. Pronto. Então, ele tá demonstrando, para quando você falar lá com o teu gestor que te pediu, né, falou, olha, me traz dados técnicos, me mostra como vão ser feitas as de capacitação e por que você escolheu dessa forma. Se apresentar isso aqui para ele, fica totalmente claro que por que você está capacitando para o primeiro plano de cargos e salários e não trabalho em equipe, né? Não, mas eu queria trabalhar em equipe, por que não entrou? Trabalho em equipe tem 2 pessoas só, com alta lacuna, e 13 pessoas com alta lacuna em plano de cargos e salários. Então, a gente recomenda que essa seja a primeira competência que tenha uma ação de capacitação, porque ela tem a maior quantidade de servidores atendidos. Camila, acredito que seja isso. Gente, vocês têm alguma outra dúvida? Gente, alguma dúvida mais para o Rocha? Ficou claro para vocês? Tudo certo. Muito bem. Rocha, muito obrigada por ter apresentado. A ideia era mostrar para eles mesmo como é que o sistema funciona por trás desses dados, como é que a gente poderia gerar isso se fosse uma demanda, por exemplo, para a gente. O que eu tenho observado que dentro das organizações, acabam que os gestores eles têm trabalhado muito sobre projeto, né? Então, olha, por favor, Jairo, faça um projeto voltado para avaliação de desempenho. Faça um projeto voltado, eu queria uma avaliação de liderança de determinada unidade. Então, você trabalha a todo momento na elaboração de propostas, de projeto, né, de aplicação de determinados instrumentos para poder subsidiar determinadas ações. Então, essa é uma das ferramentas para subsidiar um plano de desenvolvimento de pessoas, né, que a Gisele falou naquele que o Rocha também comentou, então, que é uma demanda que a gente recebe muito também, né, da área de gestão de pessoas. O tempo inteiro, a gente está sendo mandado a levantar informações para poder subsidiar decisões dentro das organizações, né, para não ficar nesse nível da subjetividade, né, você tem dados para fundamentar. Então, essa é mais uma das propostas, né, que a gente tem trabalhado dentro do GESCOM, mas que no contexto privado ou de outras organizações, vocês teriam exatamente o mesmo cenário, né? Vocês viram que a Gisele foi destrinchando exatamente todos esses dados que a gente tem conversado sobre desenvolvimento, como chegar num plano de capacitação, como avaliar, por exemplo, as ações que foram desenvolvidas. Então, isso é um cenário que é totalmente factível de ser demandado por um profissional de POT. Então, por isso que é importante vocês não terem só a ideia de executar uma palestra ou um curso, por exemplo. Não. Muitos passos atrás a gente precisa desenvolver para poder chegar, por exemplo, se for o caso, para ministrar determinado curso dentro da organização. Então, para vocês entenderem como levantar esses dados, como fazer esse planejamento, como fazer a execução, então, são várias etapas. Por isso que a gente sempre fala em gestão da capacitação, gestão do clima organizacional, porque não basta você chegar lá e aplicar um instrumento para levantamento de dados. Não, o que eu vou fazer com aquilo? Né? O que ele vai me trazer em termos de resultados? É isso que vai ser exigido de vocês. Ok? Então, gente, Rocha, o pessoal está dizendo aqui que foi muito boa a apresentação. Estou agradecendo muito. Agradeço muito, Rocha, ficou muito dentro do que a gente queria mesmo para ti. Não ficou repetitivo, porque como a gente já tinha tido aulas, né, anteriores sobre o assunto, agora a gente só tem mais uma informação sobre gestão por competência e que pode ser aplicado, gente, esse mesmo gráfico, né, Rocha, ele é aplicado em outras áreas do conhecimento e ele deve ser utilizado quando a gente tem várias opções, que decisão eu tenho que tomar. É justamente nesse contexto que o preto ele é utilizado. Então, na área da administração, de engenharia de produção, então, onde quer que você tenha opções,
variadas, onde você tem que optar por alguma, então o gráfico de Pareto ele é utilizado. Então, ele pode ser aplicado em diferentes contextos de trabalho, ok? Ele é excelente. A gente adora ele no GESCOM. Muito obrigado, Thiago, pela aula. De nada, gente. Professora e alunos, eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem mais orientações, às vezes a gente não fala de tudo e todas as possibilidades, mas numa conversa mais pessoal a gente consegue desenvolver um pouco mais, focando na área de cada um. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conversar mais sobre o assunto, como a gente pode montar um plano enfim, de priorização de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Só falar comigo. Vixe, qual foi a segunda maior lacuna deles? Eu vi foi dimensionamento, não foi? Foi. Isso já é cenas do próximo capítulo, tá? Lá para 2000. Dimensionamento é a área do meu mestrado, então... Exatamente. Então, o dimensionamento é uma área muito bacana também de ser trabalhada, é uma área... faz só um pouquinho mais assim de cálculo, mas é divertido. Pois é. Mas é uma área que pouca gente domina, na área de gestão de pessoas, dimensionamento da força de trabalho. Então, quem desenvolver vai ter um diferencial aí para o mercado. Então, para 2021, já estou fazendo o planejamento aqui final da disciplina, já tem até o final, agora dia 22, né? Acho que é a última aula. Aí, depois do recesso, eu já vou trabalhar em função do Pareto deles aí, Rocha. Então, a gente vai... Legal. Se precisar de mim, quiser que eu faça algum dado, trabalhe junto. Não tenha dúvidas, meu querido, não tenha dúvidas. Isso nem se fala para o mestrando, né, Camila? Para o aluno. Pois é, são as vantagens de ter um mestrando. Então, gente, Rocha, muito obrigada, mas a gente se vê, então. A gente se vê antes, mas em 2021 a gente vai conversar sobre essa aula de dimensionamento. E provavelmente não vai, porque senão fica muito corrido, vocês acabam não aprendendo com qualidade. Então, é uma área muito legal e que é uma novidade, assim, no termo de execução. Todo mundo fala sobre o assunto, mas é difícil executar sobre o assunto. Então, se vocês desenvolverem essa competência, vai ser um diferencial para o mercado de trabalho, né? Então, Rocha, muito obrigado. Com certeza isso será uma demanda de capacitação para 2021, meu querido. Estou à disposição. Obrigadão, Rocha. Tchau, gente. Obrigado. Então, gente, vamos fechar nossa aula por hoje, tá? Então, vamos fechar por aqui. Eu vou parar de gravar.